A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E eu peço licença para entrar na sua casa aí, nesta manhã de quinta-feira, aleluia, para que a gente possa estudar a palavra de Deus, para que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor, para que a gente possa juntos ganhar alma para o reino de Deus, pois essa é a nossa missão, levar o evangelho da salvação a cada pessoa, a cada vida. Nosso Deus, Ele nos deu uma ordem, Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, como todos sabem, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos, e a gente está aí estudando o livro que tem como tema, o Evangelho Encoberto, de David W. Dia, um livro que está tratando de alguns assuntos sobre a questão da tradução, os tradutores, alguns erros, que tem dentro da palavra de Deus devido à tradução, de como ela foi traduzida por alguns tradutores ao longo da história. E como a gente sabe, a palavra de Deus ela foi escrita em hebraico, em grego e em aramaico, Eram línguas ali falada pelo povo de Deus e também na época de Jesus. Jesus falava hebraico, aramaico e grego, E a nossa palavra, a Bíblia Sagrada, o oráculo de Deus, ela foi traduzida ao longo da história, passou na mão de vários tradutores e ela sofreu, Sofreu com isso, ela teve modificações, talvez pelos tradutores não ter conhecimento exímio do hebraico, do aramaico, do grego. Então ela sofreu e ela então perde, com essa má tradução, ela perde então a ideias daquilo que Deus verdadeiramente queria nos passar, Não por culpa dos tradutores, às vezes por conta da limitação do ser humano, porque nós somos seres limitados, E às vezes nos falta a compreensão de certas coisas, Então aí a palavra de Deus ela sofreu com isso, A gente sabe ao longo da história que a palavra de Deus ela foi escrita no latim, como eu disse no início, E que os padres, quando iam falar da palavra de Deus, eles viravam as costas para os seus fiéis, Porque a língua era falada em latim. Mas aí Lutero, com a questão ali das indulgências, das 95 teses que ele colocou ali na igreja, Wittenberg, então, ele depois resolve, ele tem uma divisão, uma discórdia dentro da igreja, porque ele não concordava com algumas coisas e porque ele descobre que a salvação também é pela graça, não mediante a obras de homens, mas pela obra de Cristo, aquilo que Cristo realizou por nós e mediante a nossa fé. Louvado seja Deus. E aí ele se separa, depois essa palavra, com um tempo, ela é traduzida para o alemão e ao longo da história para o inglês e para diversas línguas. Mas com isso, ela perde, durante a história, é o ponto principal, ela perde a ideia, Realmente o texto ele quer nos trazer daquilo que Deus quer nos falar. Esse é o que eu estou compreendendo aqui dentro deste livro, tá entendendo? Ele traz diversos assuntos, como nós já temos abordado, diversos assuntos a qual nós falamos, e agora nós vamos falar o último assunto do capítulo 2, que é a questão de que, então, por que ainda pecamos, É uma pergunta, é um título, é um subtítulo que ele coloca ali dentro do capítulo 2, por que ainda nós pecamos? Já que Jesus fez a obra por nós, confessamos Jesus, e nascemos de novo, porque ainda
aquele homem, a mulher, o jovem, ele continua pecando, ele ainda erra, ele ainda desagrada a Deus, mesmo Deus, né, nascendo de novo, porque ainda pecamos. É o assunto que nós vamos abordar hoje. Aleluia, para terminar. Eu fiz algumas anotações, meu querido, dentro do livro, né? Tirei, que talvez eu pregue, né? Está aqui guardado, né? Mas eu vou ler o que está no livro. E se não ficar tão explicado, né? Mas eu vou tentar fazer uma leitura que dê para a gente entender. Eu peço perdão se algumas pessoas não estão entendendo, mas se você seguir a sequência do estudo, você vai compreender todas as coisas, eu creio, em nome de Jesus. Mas eu quero, nesta manhã, aleluia, antes da gente começar, orarmos, pedimos a Deus o auxílio, pedimos a Deus a ajuda, né? Porque nós não podemos falar das coisas de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Por quê? Porque são coisas espirituais e nós somos homens deste mundo material, terreno, né? E nós precisamos de Deus, para Deus nos orientar, abrir nosso entendimento, nos iluminar para falarmos das coisas divinas, das coisas de Deus. Amém? Vamos orar e pedir a Deus a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Pai amado e querido, aqui estamos para mais um trabalho, Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, Pai, porque de nós mesmos nós não podemos nada com o nosso intelecto humano, conhecimento humano, por mais que viemos nos esmeirar, Senhor, sem a tua presença, sem o teu Espírito, sem a tua capacitação em nossas vidas, nós não podemos falar das tuas coisas. Por isso, toma o primeiro lugar aqui, usa a minha vida conforme o teu querer e tua vontade, Pai Santo, em nome de Jesus. Unge minha boca, unge minha língua, unge meus olhos, Senhor, resplandeça a tua luz na minha face, Pai, e me dê da tua graça, segura na minha mão, pois eu preciso de ti. Acampa os teus anjos aqui ao redor, dentro desta casa e ao redor do lar onde eu moro, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu quero aqui trazer, aleluia, uma palavra antes da gente começar, que se encontra no livro de Gênesis. Eu já estou lendo, né, o livro de Gênesis novamente, para a glória de Deus, e gostaria aqui de, com os irmãos, aleluia, de ler o capítulo 15 do livro de Gênesis, né? A gente sabe que Deus, ele manda Abraão sair de sua casa, né? Lá de Ur dos Caldeus, e ir para a terra onde Deus o ordena aí, né? A terra que Deus tem preparado. Abraão obedece, deixa seus pais e seu sobrinho Ló vai com ele. Mas depois Ló e Abraão se separam, né? Por quê? Porque os empregados deles estavam contendendo um com o outro, né? Por causa da riqueza dos bens que eles possuíam, os bois, toda a criação, ali não comportava os dois juntos. Então houve uma divergência e eles então resolvem se apartar. Aleluia. E aí Abraão diz para Ló, né? Olha, Ló, escolhe aí para onde você quer ir. Ló escolhe ir para o melhor lugar, né? Para as terras férteis, para as campinas, onde ele via que tinha mais fertilidade, né? Ali para o lado de Sodoma e Gomorra, uma terra onde havia povos pagãos. E Abraão ficou em outro lugar, mas Deus faz uma promessa ali a Abraão de dar a ele, a sua posteridade, a terra. E depois Deus vai fazer uma aliança com Abraão na questão, porque Abraão não tinha filhos, né? Ele tinha um servente, um ajudante ali que ficava, que era Eliezer, né? Que era um damasceno. E aí Abraão vai questionar a Deus: olha, o meu herdeiro vai ser o Eliezer, que é um damasceno, né? E Deus então faz uma promessa a Abraão de que ele teria um filho dele mesmo, né? Com a sua esposa Sara. Que Deus iria cumprir isso. Só que ao longo da história, do tempo, Sara então diz para Abraão: olha,
toma a minha serva, Agar, coabita com ela, né? Tem relação sexual com ela e aí ela vai gerar um filho para você. Abraão, que ele deu ouvido à voz da sua esposa, mesmo ele sabendo da promessa que Deus já fizera para ele, de que ele teria um filho, né, dele mesmo com a sua esposa, né? E ele não soube esperar o tempo de Deus, aleluia. E é isso que nós vamos ver aqui, e qual foi a consequência dessa não espera que Abraão teve. Amém? Vamos ler o capítulo 15 de Gênesis. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus faz uma aliança com Abraão. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou ao Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e o orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E prometeu, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abrão, o soberano: ó soberano, Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte, as aves. No entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as exortava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada. Morrerás em paz e serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para esta terra, porquanto não expulsarei os amoreus até que eles se tornem tão malignos que comecem a ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça, uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez-se o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenazeus, dos cardomeus, dos hititas, dos ferezeus
dos Refaíns, dos Amoreus, dos Cananeus, dos Gigarseus e dos Jebuseus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus queridos, depois de toda essa trajetória de Abraão, né, dele sair da sua terra, ir ali para o Egito, porque depois havia uma fome, né? Então ele vai falar para Sarai que, olha, diz que tu é minha irmã, né, tal, porque ali, se tu chegar e disser, vão me matar, né, porque tu é bonita, tal. E ali o rei Faraó, né, ali do Egito, ele toma, né, a Sara, né, querendo possuí-la, mas de alguma forma Deus não permite, né? O texto não é claro em relação a isso, se Faraó chegou a ter alguma coisa, não declara, mas que ele fica sabendo que ela é esposa de Abraão. E por conta disso, né, ali antes de Deus fere toda a família ali de Faraó, e ele então devolve Sara a Abraão, né? E eles ali saem, né? Abraão já era um homem próspero, já tinha certa riqueza. E então, depois disso, eles também, Ló e Abraão, se separam devido à abundância de riqueza de ambos. E depois há uma guerra de 5 reis contra 4 reis, onde Ló depois é levado escravo, né? E Abraão fica sabendo e vai lá resgatar Ló, né? Nessa situação, ele resgata. Então, depois desses acontecimentos, né? Depois de Abraão oferecer a seu dízimo ao Melquisedeque, rei de Salém, né? Que é um tipo de Jesus, né? Louvado seja Deus. E aí a gente entra aqui onde Abraão faz uma aliança com Deus, porque Abraão não tinha filhos. E Deus promete que ele geraria filho dele mesmo, né, junto com a sua esposa, né? Dele mesmo, né? Quando fala é dele e da esposa, Sara. Só que Abraão, como eu estava dizendo antes, ele não obedece. Ele vai ouvir a voz de quem? Mesmo sabendo da promessa de Deus, ele vai ouvir a voz da sua esposa, de Agar. Agar, talvez impaciente, ou talvez vendo a impaciência de Abraão, né? Poxa, Deus prometeu, cadê esse filho? Eu já tenho aí, minha esposa não gera, o que é que está havendo? Por que não gera? E aí Sara diz, olha, toma minha serva, vai lá, o filho dela vai ser o teu filho. E aí Abraão, então, não fica atento à promessa de Deus e dá ouvido à voz da sua mulher. Meus queridos, quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Deus talvez tenha prometido algo para você e para mim, mas muitas vezes nós não nos atentamos ou esquecemos da promessa que Deus nos fez, e às vezes a gente toma a frente de Deus. Poxa, Deus não me deu, já se faz de 5 anos, 10 anos, 20 anos, e eu estou aqui na mesma, e essa promessa não chega, as pessoas riem de mim e nada acontece, e aí às vezes a pessoa vai tomar a frente de Deus, né? Para poder ter ali a sua promessa, o seu desejo realizado. Porque nós seres humanos somos assim, somos imediatistas, queremos as coisas para hoje, para ontem, somos tomados pela ansiedade, né? Não sabemos esperar com paciência no Senhor e tomamos a frente. E o que aconteceu, meu querido, é que Abraão não ouviu, não atentou para isso, para que Deus tinha falado no passado, e ele então deu ouvido à voz da sua esposa, coabitou com Agar, mas porém houve uma consequência. Abraão ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Essa foi a consequência, uma das consequências, né? Ele coabita com Agar, Agar gera um filho que tem por nome Ismael, que também recebe, né,
Deus, o anjo aparece a Agar e diz que essa criança, né, será também uma grande nação. Mas a consequência disso, meu querido, são 13 anos que Abrão ficou ali sem ouvir a voz de Deus, porque ele não soube esperar na promessa. Muitas das vezes, meu querido, por causa de um erro nosso, de um deslize, muitas das vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. Eu sei que tanto orava, que tanto era usado em visões, em revelações, tinha discernimento de espírito, mas por conta da sua ansiedade de querer ser uma pessoa imediatista, de querer tomar a frente de Deus nas coisas, você tem deixado de ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não se esqueceu da sua promessa. Aquilo que Deus promete para os seus, meu querido, ele não esquece, ele vai cumprir. Só que o meu tempo, o seu tempo, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse um ano, e um ano para Deus era como se fosse um dia. E muitas das vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois, meu querido, e nós não recebemos. E Deus deixa de falar. Essa foi uma das consequências. Deus deixou de falar. 13 anos Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas eu quero dizer para você: espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso que nós temos que fazer, apenas confiar na promessa que Deus nos fez. Se é uma cura, se é algo na vida secular, se é a salvação de um parente, a libertação, se é uma promessa material, se é algo, Deus vai fazer. Se é uma promessa em questão ministerial, Deus vai fazer, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra, diz a palavra de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agora nós temos que esperar o agir de Deus. Não podemos tomar a frente de Deus. Deus sabe todas as coisas, meu querido. Às vezes não é o momento exato de você receber a bênção, porque muitas das vezes nós não estamos preparados emocionalmente, espiritualmente, para receber a bênção de Deus. É necessário que a gente cresça, amadureça espiritualmente. Talvez nós ainda não temos amadurecido o suficiente para receber a bênção de Deus, aquilo que Deus prometeu. E por isso o tempo tem se prolongado, porque Deus quer ver em nós o amadurecimento necessário para receber a sua bênção. Talvez Deus queira ver em nós a fé, a persistência, e às vezes a gente é duvidoso, colocamos dúvida, ouvimos a voz de outros em vez de ouvir a voz de Deus. E isso é complicado, meu querido. Mas Deus tem uma palavra de esperança também para isso. Filipenses, aleluia, 4:6, veja o que diz a palavra de Deus, para a gente terminar esta questão, porque nós vamos entrar no nosso estudo deste livro, mas eu quero deixar aqui uma palavra de esperança também, não uma palavra de exortação, aleluia, mas uma palavra de esperança em que nós devemos lançar mão da ansiedade, aleluia, e esperarmos
no Senhor. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivos algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Oh, louvado seja Deus. Então, meu querido, nós devemos esperar no tempo de Deus. Devemos lançar fora toda ansiedade e esperar. Ou seja, orar, clamar, pedir, sermos insistentes, mas também sermos pacientes e esperar no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele atentou para a minha aflição, para a minha causa. Louvado seja Deus. Seja paciente, lance fora toda ansiedade, espere no Senhor, na promessa, na palavra, confia na palavra do Senhor, porque Ele é Deus para cumprir, Ele não mente, Ele não é como ser humano. Nosso Deus é santo e Ele vela pela sua palavra. Aquilo que Deus prometeu para você e para mim, Ele vai cumprir, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias e glórias a Deus. Meus queridos, nós vamos entrar, aleluia, no nosso estudo, louvado seja Deus, a qual nós estamos fazendo, oh glória, aleluia, é a leitura deste livro, que nós vamos dar continuidade, é um trabalho que eu estou fazendo aqui, aleluia. Eu fiz algumas anotações e confesso a vocês que eu resumi alguma coisa aqui do meu entendimento, né? Porque nós continuamos ainda pecando? Qual o motivo? Já que uma vez nós nascemos de novo, recebemos, confessamos nossos pecados a Deus, fomos batizados, né, na água, participamos da obra de Deus, dos cultos, mas continuamos pecando. Aleluia. O porquê, meu querido? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí é a pergunta, né? Por que ainda pecamos? Por que muitos cristãos ainda pecam ou são dominados pelo pecado? São perguntas que nós devemos fazer para nós. Aleluia. E aí eu quero tomar como base, o autor aqui ele não tomou, irmão, mas eu fiz uma anotação, né? Mediante aquilo que ele estava explicando no livro dele. E eu tomei como base, meu querido, o texto de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. E aí, depois eu vou ler, né, esse texto. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente vai aqui esmiuçando. Eu tentei resumir esse texto, tentar colocar como uma pregação. E aí a gente vai para Gálatas, capítulo 5. Talvez demore um pouco mais. Gálatas, capítulo 5, o verso 16. A gente vai ler. E aí a gente vai, diante dessas anotações que eu fiz, né? Eu vou tentar ser o mais claro possível aqui para os irmãos. Aleluia. Gálatas vai falar do viver no espírito e na carne, né? Dessa questão da carne. Portanto, vos afirmo, vivei pelo espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Ora,
as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia, tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai falar do fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os desejos. Se vivemos no Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Louvado seja Deus. Meu querido, isso não está no livro. Eu tirei, aleluia. E vamos continuar. Deveria ser claro, isso aqui está no livro, deveria ser claro para nós que cada variedade de vida expressa a sua própria natureza. Ou seja, ele está falando aqui que, em questão da vida, é que, de acordo com cada pessoa, quando a gente olha para as pessoas, elas vão manifestar a sua própria natureza, né? A vida. Se você vive uma vida no Espírito, você vai viver de acordo com aquilo que eu falei, as obras do Espírito. Mas se você vive uma vida na carne, né, o velho homem, você vai praticar as obras da carne. A natureza de a natureza de nossa vida velha, ou seja, adâmica, né? Qual é a natureza adâmica? A natureza adâmica por quê? Porque Adão, ele pecou lá no Jardim do Éden. A desobediência a Deus, o que acarretou na queda do homem, né? Na separação, na união com Deus, na comunhão. Deus então fala das consequências para Adão, para Eva, para a serpente, e amaldiçoa a terra por conta do pecado deles, tira eles do Jardim do Éden, né? Para que eles não ali se alimentem da árvore da vida e vivam eternamente, porque eles já tinham comido da árvore do conhecimento. Se eles comessem, eles iam pecar, e o pecado iam viver pecando para sempre, né? Eles teriam vida para sempre. Então Deus expulsa eles dali. Vocês estão compreendendo? E aí a natureza da vida de Deus expressa. Ora, a natureza, a vida de Deus em nós, que é o novo nascimento, quando nós recebemos Jesus, batizamos, e vem o Espírito Santo em nossa vida, né? É o nascer de novo, ou nascer do alto, nascer de Deus. Segundo o autor, nascer de novo é só por analogia, porque na verdade nós nascemos de Deus, ou seja, do alto. E essa natureza, né? Esse novo homem, nascer do alto, ele vai expressar algumas coisas que já foi lida, que está em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22, que é a justiça, o amor, a paz, a santidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a alegria, a paciência. São as coisas do Espírito, daquele que é nascido de Deus. É o que nós temos que ter quando Deus nasce em nós, né? Louvado seja Deus. Há duas naturezas no ser humano. A velha natureza caída, ou seja, o velho homem, adâmica, pecado. Observação: a vida da alma humana, né, a psique que peca, ou seja, aquilo que está enraizado em nossa consciência, né, da alma, que nós trazemos do velho homem, nos faz pecar.
torna essa matéria, esta carne fraca, fragilizada, tendenciosa ao pecado. E aí nós temos a vida divina, que é o Zoe, né? Que é a vida de Deus, que nunca peca, ou seja, é a vida de Deus dentro de nós, divina. Esta vida de Deus dentro de nós, ela não peca, meu querido, porque Deus é santo. Deus, ele não peca. Ele nunca pecou e nunca vai pecar. Aleluia. É impossível que Deus peque. Aleluia. E aí, como eu já falei, também das obras da velha vida, né? O velho homem. Gálatas 5, 19 ao 21. E o que é que, por que então que essa natureza, velho homem, a gente nasce de novo e a gente peca? Mesmo a gente tendo nascido de Deus. E aí eu compreendo, o autor do livro, ele coloca, e é bem verdade, quando a gente olha para uma criança, quando uma criança, ela nasce, meu querido, ela vai ali se desenvolvendo, né? Ela vai aprendendo, vai engateando, ela não come comida sólida, ela é amamentada pela mãe, pelo leite materno. Esta criança engateia, ela não fala, mas com o tempo ela vai desenvolvendo, ela vai falando, ela vai começando a andar. Agora ela não se alimenta mais do leite materno, é uma papinha, é uma carne já desfiada, é uma comidazinha mais amassada, ela já está começando a comer comida sólida. Ou seja, assim também é o nosso espírito, irmão. Porque o velho homem, ele já está amadurecido. A velha natureza decaída é uma natureza, irmão, mas madura. Ela é desenvolvida. Essa natureza decaída do homem, ela adquiriu maus hábitos, maus costumes. O velho homem se tornou um homem violento, viciado no álcool, nas drogas. Ela mente, rouba, tem inveja, é idólatra, tem imoralidade sexual, fala palavrões, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões. Então a velha natureza, ela já é uma natureza desenvolvida. Vocês estão compreendendo? Ao longo da sua caminhada, o homem vem, ele não conhece a Cristo, e o que ele é ensinado para ele, o que ele vai aprendendo no mundo, se ele não nasceu, ele vai desenvolvendo coisas ruins dentro dele. Ele já é amadurecido. Mas a nova natureza, né? A vida de Deus, que nunca peca, esse novo nascimento, por mais que você nasça de Deus, irmãos, assim como diz João 3,3, Jesus responde e disse, o que é que Jesus disse para Nicodemos? Em verdade, eu te digo, ao menos que alguém não nasça de novo do alto, né? Eu vou usar do alto, irmão, que é nascer de Deus do alto, não é capaz de perceber o reino de Deus. Aí Jesus continua no capítulo 3, no verso 7. E também Jesus disse, não se surpreenda por eu dizer que deve nascer do alto, ou seja, de Deus. Que é nascer do alto, do grego é notem. Veja, irmão, essa nossa natureza, a velha natureza, ela precisa morrer. E a nova natureza, o novo homem, ela tem que se desenvolver. É como uma criança que nasce. Essa nova vida, que é o Espírito Santo em nós, ou seja, a vida de Deus, deve se desenvolver, já que é como de forma infantil. Ou seja, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, a vida de Deus, mas ela como uma criança, ela é infantil. Ela deve o quê? Amadurecer.
nós não expressamos automaticamente a natureza do novo homem, do Pai em todo o tempo. Ou seja, pelo fato de eu nascer de Deus, eu não vou expressar de forma automática a santidade, né? Não, eu preciso amadurecer. Essa nova vida deve crescer, amadurecer. Ela deve deixar de ser criança dentro de nós, crescer a ponto de nos encher completamente. De quem? Do Espírito Santo. Aleluia. Veja o que diz Efésios 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, irmão, essa nova natureza, essa vida de Deus dentro de nós, ela deve crescer, né, em tudo. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E como é que é isso? É orando, é meditando na palavra, é se consagrando, é buscando fazer as coisas de Deus para a gente crescer e ter maturidade, para ir vencendo, né, irmão, o velho homem, para que o velho homem ele diminua e a nova natureza, Deus dentro de nós, ele cresça, ele sobressaia sobre a vontade da carne. Quando Jesus nasceu nesta terra, ele nasceu em um lugar humilde, sujo e fedido. Nasceu numa manjedoura, em um estábulo. Da mesma forma, quando Jesus nasce dentro de nós, ele novamente nasce num lugar humilde, sujo e fedido. Não é verdade? Porque nós estávamos sujos pelo pecado, fedido. Mas o sangue de Jesus nos purificou, nos limpou de todo o pecado, nos resgatou, nos comprou. Mas Jesus não ficou, preste atenção, mas Jesus não ficou naquela manjedoura. Ele a deixou e cresceu para ser um homem maduro. Veja, meu querido, nós não devemos aceitar Jesus e ficar como bebê, como criança, não. Nós devemos sair, nós devemos buscar o crescimento, a maturidade espiritual, para que possamos vencer o nosso eu, o desejo da carne. Nós devemos buscar a Deus todo dia, todo instante, toda hora, meu irmão. Você caiu, você pecou, pede perdão a Deus, porque Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e continua nessa caminhada. Pastor, mas eu falei palavrão. Meu irmão, continua, pede perdão a Deus, se levanta, vai orando, vai lendo a Bíblia, porque Deus é justo para perdoar. Você está nessa caminhada, você está num processo de santificação. Aleluia. É assim, irmão, porque a gente é como criança quando nasce. O que sobressai às vezes é a vontade da carne, é por isso que a gente vê muito irmão pecando. Mas, pastor, eu não tenho força para deixar o vício do cigarro. É orando, irmão, é pedindo a Deus. Pastor, eu não tenho força para deixar a mentira. Pastor, eu não tenho força para deixar o roubo. Vai orando, irmão. Vai, busca caminhar com pessoas corretas. Se afasta daquilo que é mal, daquilo que não presta. E aí você vai crescendo, irmão. Você vai sobressair no mal que está o velho homem. A tendência dele, quando você vai crescendo, buscando as coisas de Deus, é ele diminuir. Jesus não ficou naquela manjedoura. A palavra de Deus diz que Jesus crescia, né? E se fortalecia. Veja o que diz em Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e graça de Deus permanecia sobre ele. A graça de Deus, ou seja, Jesus foi crescendo, irmão, e se fortalecendo em sabedoria e na graça, e a graça do Senhor era sobre ele. É assim que nós vamos, irmão, crescendo. Jesus, ele nasceu nessa terra, mas ele aprendeu, ele foi ali, irmão, obediente aos seus pais, aprendendo, né? A própria palavra de Deus diz que ele crescia, se fortalecia em sabedoria, se tornando pleno em sabedoria,
e a graça de Deus permanecia sobre ele. Aleluia. Da mesma forma, nós também devemos crescer espiritualmente até a plenitude dele. De quem? De Deus, de Jesus. Este é o primeiro passo para isso, para este processo de santificação. Ou seja, é a gente buscando, é a gente estudando. É apenas o primeiro passo, irmão, para a santificação. É a gente crescer na graça. Quando fazemos uma leitura cuidadosa do Novo Testamento, revela que a nossa salvação começa de fato com o nascimento desta vida dentro de nós, ou seja, a nossa salvação ela começa quando Deus aceitamos a Jesus e o Espírito em nós. Então essa nova vida dentro de nós vai nos transformando, vai nos conduzindo, aleluia, à salvação. Então, quando você aceita Jesus, irmão, você já está ali recebendo a salvação. Essa vida dentro de nós, que é a vida de Deus. Contudo, ela não terminará até o nosso corpo ser glorificado. E isso só se dará quando? Na volta de Jesus Cristo. Aleluia. Devemos entender que o agente, a substância que nos salva de quem e do que nós somos, é a verdade, é a verdadeira vida de Deus amadurecendo em nós. Ou seja, nós só vamos, esse agente verdadeiro que nos torna verdadeiramente salvo, é Jesus dentro de nós, é Deus dentro de nós, nos fazendo o que? Amadurecer. Quando nós oramos, buscamos, meditamos na palavra, procurando nos consagrar para Ele, então nós vamos crescendo, amadurecendo, meu querido. A velha natureza vai diminuindo e o Senhor vai crescendo dentro de nós. Esse nascimento só acontece uma vez, ou seja, nós vamos nascer de Deus somente uma vez, meu querido. Nós não nascemos de Deus várias vezes. Esse nascimento divino, ele só acontece uma vez. Nossa libertação do pecado é um processo contínuo, irmão. É todo dia, você é o processo. Você está aqui nesse mundo pecaminoso, onde tem o pecado, está aí diante dos olhos de cada um de nós. É um processo contínuo, irmão, de libertação. Libertação de quê, irmão? Das coisas que nos amarram, nos escraviza, nos torna marionete de Satanás. É a libertação das coisas más, da prostituição, da desonestidade, da bandidagem, dos vícios. Então, esse processo de libertação, ele é contínuo. Nossa salvação não termina com o novo nascimento da vida de Deus em nós. Ou seja, irmão, mesmo que a gente receba o Espírito Santo, nascemos de novo, a vida de Deus em nós, essa salvação, ela não termina com isso. É um processo. O novo nascimento é apenas o começo de um longo processo de crescimento e amadurecimento. Precisamos o que então? Amadurecer espiritualmente. Crescer na graça, no conhecimento. Eu fiz observação. Acontece o mesmo com a vida. Acontece o mesmo com a vida nova, a vida espiritual. Ou seja, nós temos que crescer, irmão, orando, meditando, nas coisas de Deus. À medida que crescemos espiritualmente, nossos hábitos e desejos pecaminosos vão mudando, irmão. Por quê? Porque quanto mais eu busco a Deus, eu oro, eu medito na palavra, aquilo que Paulo disse, que nós devemos renovar a nossa mente pelo poder da palavra. Então, quanto mais eu oro, medito na palavra, a minha mente vai sendo renovada,
Quanto mais eu busco as coisas do alto, eu vou sendo o que? Transformado. Paulo nos exorta, né? Para que nós devemos buscar as coisas do alto, irmão. Aleluia. Não é o nosso esforço próprio, ou determinação, ou porque seguimos uma nova lista de regras e princípios. Veja, não é o meu esforço. Não é porque eu agora peguei um livro de autoajuda, né? Não é o nosso esforço não, irmão. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus. É lógico que a palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei. Ou seja, Deus está dizendo: olha, tem força de vontade, porque eu vou estar te ajudando. Se você tiver força de vontade para dizer não ao álcool, às drogas, à mentira, à prostituição, às coisas fúteis deste mundo, eu vou te libertar, eu vou te ajudar. Não é o evangelho de trabalhos ou esforços, mas de estar cheios com a vida de Jesus por sua graça. Ou seja, eu tenho que me encher do Espírito Santo, orando, buscando: Senhor, tem misericórdia, eu quero mais da tua presença, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Aleluia. Jesus é capaz de salvar perfeitamente e completamente todo aquele que vier a ele. Aleluia. Veja o que diz Hebreus. Vamos para Hebreus capítulo 7, no verso 25, irmão. Hebreus capítulo 7, verso 25. Aleluia. Jesus transformou-se, verso 25. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, eu tenho que me chegar a Deus, e aí Jesus vai trabalhando na minha vida, Jesus vai intercedendo por mim a Deus, mas eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me achegar a Deus, irmão. E aí Deus vai nos enchendo, Jesus vai intercedendo por nós. Aleluia. E Romanos vai falar, Romanos 5,10, o que diz: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida, crescendo em nós. Então, com a vida de Deus crescendo em nós, dentro de nós, nós vamos então crescendo, nós vamos amadurecendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus queridos, e como a gente aprendeu aqui que o velho homem, ele é uma pessoa já desenvolvida, essa velha natureza, já arraigada, certos costumes, hábitos adquiridos, e que o novo homem, né, esse ser Deus, a vida de Deus em nós, ela precisa ser desenvolvida, crescer espiritualmente, né, como uma criança cresce, se desenvolve. Mas como isso, irmão, se dá? Através da nossa entrega a Deus, de nós nos entregarmos totalmente a Ele, de nós meditarmos na palavra de Deus, de nós orarmos, de nós estarmos sempre diante de Deus confessando os nossos pecados a Ele, irmão, e pedir para Ele crescer em nós, nos ajudar a vencer o pecado. Meu querido, isso é o que estava aqui neste livro, nesse subtítulo, né? Então, porque ainda pecamos? E aí eu fiz uma pequena parte, tirei aquilo que eu entendi, mas eu quero aqui deixar para terminar, meu querido, Efésios. Eu quero aqui, aleluia,
para terminar, não coloquei no meu assunto ali, mas eu quero deixar Efésios, meu querido, Efésios, da onde fala da luta. Aleluia. Louvado seja Deus. Aliás, aleluia, Deus. O que é que eu quero dizer, irmão? Que existe uma luta, uma batalha. A gente já usou aqui o texto principal. Essa luta da carne contra o espírito, né? A vida de Deus dentro de nós, a velha natureza contra o novo homem. Essa luta, aleluia. E que nós temos que nos entregar, né? Totalmente ao Senhor, deixar que Ele nos ajude, nos mantenha de pé, aleluia. Novamente, meu querido, eu quero, aleluia, ler esse texto de Gálatas. Peço perdão, não era Efésios, é Gálatas. Deixar para a gente, porque, irmão, isso não é só para vocês, eu não estou aqui para exortar, mas também para aprender e para deixar que o Espírito Santo de Deus me exorte. Fale comigo também, porque assim como vocês, eu também sou homem semelhante a vocês, sujeito a cair, a pecar, a ter um deslize. E nós precisamos todo dia, estar pedindo misericórdia a Deus, para Deus nos guardar, nos livrar da tentação, das obras da carne. Nós precisamos então ter essa humildade, reconhecer que somos seres humanos limitados, frágeis, fracos, e que precisamos viver na dependência de Deus. Aleluia. Portanto, vos afirmo, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se fores guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. E aí ele vai falar das obras, né, da carne e o fruto do Espírito. Então, meu querido, você compreendeu? Porque muitas das vezes nós falhamos, nós erramos, mesmo tendo o Espírito de Deus, mesmo tendo a vida de Deus dentro de nós, porque nós precisamos crescer mais espiritualmente, amadurecer mais, porque também estamos em um processo de santificação. E isso só terminará com a volta de Cristo, quando nós receberemos um corpo glorioso. Isso se permanecermos no Senhor. Aleluia. Meu querido, aqui nós terminamos o capítulo 2 do livro O Evangelho Encoberto. Louvado seja Deus. Mas nós vamos dar continuidade ao trabalho, vamos entrar no capítulo 3 deste livro, em nome de Jesus. Meu querido amado irmão, que esse ensino até aqui sirva de crescimento para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, em nome de Jesus. Que possamos nos entregar mais a Deus, orar mais, buscar mais a sua presença, nos encher mais da vida de Deus dentro de nós, para podermos caminhar nesta terra pelo poder do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, sendo instrumento da mão de Deus aqui neste mundo, meu querido. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seus negócios. Deus lhe dê saúde, dê graça, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Senhor. E nesta manhã, meu Pai, maravilhosa, santa, que o Senhor fez,
Eu quero te pedir por tantas vidas, Senhor, que irá ouvir e ver este vídeo. Pai, em nome de Jesus, vem fortalecer este irmão, esta irmã. Vem libertar, Senhor, de todos os vícios, de todos os hábitos, de todos os velhos costumes, Senhor, que impedem dela crescer espiritualmente, que impedem elas de terem uma comunhão, um relacionamento maior com o Senhor. Deus, que o Senhor venha quebrar as algemas, as cadeias, os ferrolhos, os cadeados que têm prendido a alma desta pessoa, meu Pai, em toda e qualquer dependência química. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai agindo agora, meu Senhor, e quebrando os maus, Senhor, e libertando esta vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Passa com teu poder, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Coloca por terra todo o mal, toda a ação do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa esta vida, esta família, meu Senhor, em nome de Jesus. Me dê graça, me ajude, meu Pai, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e que tudo seja para a tua glória, que eu diminua e que tu cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, em nome de Jesus. Meu querido, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente e glória a Deus.